Você acredita que a guerra na Ucrânia é como se fosse um ensaio? Porque lá na frente agora nós tivemos a articulação, né, dos membros da OTAN para defender o território ucraniano, o governo americano injetando dinheiro e equipamento, todo um esforço do Ocidente para defender a Ucrânia do invasor russo. Porém, nós não podemos esquecer que por trás disso você tem uma disputa comercial, você tem uma disputa da indústria armamentista, tanto a americana como a russa, você tem os maiores países do mundo com tecnologia nuclear que podem lá na frente acontecer algum tipo de teste de poder. Você acredita nesse tipo de ensaio hoje na guerra da Ucrânia para alguma coisa maior? Seu microfone, Conrado. Perdão, mas o que a gente está vendo especificamente nessa discussão é que é o seguinte, só para o pessoal que está em casa entender, né? Kherson, a palavra, né, é Kherson em português, mas o nome original, quando tem o K e o H é Her, né, que nem Mikhail Gorbachev, né? Então, o Kherson é uma cidade, mas Kherson também é um nome de um território, e são um dos 4 territórios que a Rússia já tinha incorporado para si. Então, isso a gente tem que ver que esse ponto que aconteceu hoje é um grande revés para a Rússia, mesmo. Sabemos que não foi todo o território de Kherson que foi conquistado, mas foi a capital desse estado, então isso tem um simbolismo muito grande. Aí quando tu me pergunta, isso aqui pode ser um balão de ensaio para o futuro, os próprios dirigentes do exército ucraniano, foram eles que levantaram essa ideia de fazer guerras nucleares controladas, né, específicas em alguns lugares. A gente nunca viu isso acontecer propriamente, né, com uma população, e vale a pena a gente lembrar também que hoje saiu alguns números oficiais da guerra, são mais de 240 mil mortos já, William, entre civis e entre militares de ambas nações. Aí. Então, o que a gente consegue ver na Europa hoje pode ter uma possibilidade desse teste, pode ter, mas também tem toda uma crise migratória, como essa que a gente acaba vendo aí acontecendo ainda para assoberbar ainda mais a Europa, essa dos imigrantes do norte da África. Agora, sem a entrada do governo americano nesse conflito, mesmo que de forma velada ou apenas com suprimentos, a história seria completamente diferente, Conrado. Claro. Olha só, é muito difícil a Ucrânia ter restabelecido todos esses territórios, se não com a ajuda da OTAN. Essa é a minha visão particular, tá? Por quê? Porque eles tinham no início da sua guerra apenas 200 mil soldados. Como é que eles aumentaram esse contingente? Isso aí foram mercenários contratados. A imensa maioria, a gente sabe que tem um apoio irrestrito, como o secretário-geral da OTAN já falou, nós não vamos deixar a Ucrânia perder essa guerra. E os valores que estão sendo colocados pelos Estados Unidos no decorrer desse período, a gente já vai para quase dia 20, que se completam 9 meses da guerra, são gigantescos. A gente está falando de bilhões e bilhões de dólares colocados exatamente aí nesse conflito. Quem sofre mais, obviamente, é o povo da Ucrânia, é o povo que está ali, que foi retirado das suas casas. Eu tive agora na divisa com a Romênia ali, e eles estão fazendo diversos ônibus partindo da Ucrânia até a Grécia, por exemplo. Por quê? Porque a Grécia tem essa tradição de receber refugiados, então existem diversos abrigos na Grécia. Então eles fazem uma viagem de bate e volta de 40 horas para conseguir levar mantimentos, sair desses territórios. A gente viu, semana passada a gente comentava ainda, né, que a própria cidade de Kiev, ela estava aí sofrendo problemas energéticos, e por conta disso, com o inverno se aproximando, o próprio prefeito da cidade pediu para que a sua população aí fossem para o interior, buscassem novas proteções aí para poder sobreviver. Então, o caso dessa guerra aqui é um caso que vai se prolongar muito ainda, com todos esses danos próprios acontecendo para a população ucraniana, porque a gente tem aí o apoio, né? Esse backup, tanto dos Estados Unidos quanto dos principais países da Europa, William. Bom, e aí cidade de Mykolaiv está sofrendo ferozes ataques russos no momento em que a vizinha Kherson parece estar
retornando à Ucrânia, disse o The New York Times. Nós temos a Transnistria ali, Odessa. Nós temos uma área que existe um conflito antigo e de grande interesse comercial, porque é onde estaria a parte rica da Ucrânia. Assim, ó, Odessa é o principal porto que a gente tem na Ucrânia hoje. A gente tem a usina de Zaporizhia, que foi a que mais produzia da Ucrânia, até então a maior que a gente tinha na Ucrânia, e por que não dizer da Europa, que foi tomada pelos russos também. As terras férteis, a bandeira da Ucrânia, meus amigos, nós temos ali o poder das suas águas e o poder do trigo, né? Por isso que ela é amarela embaixo e azul em cima. Então todas essas partes são as melhores zonas também para os minérios, pelo subsolo, que a Rússia está tentando encampar, trazer para si. O que a gente está vendo agora nessa guerra em Nikolaev ali do lado, o que está acontecendo? Imaginem só, a Rússia tinha invadido até essa região. A Ucrânia faz uma contraofensiva. No momento que a Ucrânia faz uma contraofensiva, ali nós já temos um território que foi totalmente destruído, né, por esses meses de guerra. A gente tem um território que a Rússia já domina, porque sabe onde é que está todo mundo. A gente tem um território onde já não tem mais civis morando, porque todos eles ou já fugiram ou já pereceram durante essa guerra. Então é uma zona de conflito muito fácil para a Rússia conseguir fazer agora um contra-ataque. Por isso que a gente começa a ver bombardeios demasiados, porque tu já não tem mais a população civil, né? Então o que a Rússia está fazendo ali? Mesmo que não seja taticamente a melhor escolha, ela está destruindo muito da infraestrutura necessária para a sobrevivência de uma população. E o que a gente vai ter que começar a enxergar agora para o futuro aqui, William, é quase que a criação de um novo plano Marshall, né? Para a Ucrânia poder se restabilizar. Quando a gente tem essas imagens aí de prédios e mais prédios destruídos, de escombros e mais escombros, a gente começa a enxergar que a infraestrutura de uma cidade para se restabelecer já não existe naquela região, William. E aí você toca num ponto importante. Soldados ucranianos agora fazem uma varredura no território, né, para buscar minas, enfim, e começam a ocupar a região. Quando você vem com isso, você vai precisar reconstruir. Você tem que pensar na infraestrutura. A gente tem um inverno chegando agora no dia 21 de dezembro. Eu tenho que pensar como eu vou tornar aquele local habitável de novo. E não é fácil, porque nós já gastamos muito dinheiro, digo nós, OTAN, né, financiando o confronto, e agora vem a parte da reconstrução, que é um tema muito importante. Mas fato é que não tem tempo hábil para você reestruturar um território que foi devastado antes do inverno. Então, assim, é uma área deserta? Mas é que tá, cara, o general Inverno sempre foi muito generoso com a Rússia, né, desde Napoleão Bonaparte, até a gente chegar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado, né, que fez um revés da Segunda Guerra. Foi Inverno, exatamente nessa região da fronteira com a Rússia. Não dá tempo de reconstruir nada, né, William, pelo próprio efetivo, e isso aí a gente começa a enxergar também que vai ter um custo não só para a população, não só para a Ucrânia como um todo, mas com diversos grupos que têm interesse nessa reconstrução, né? A guerra sempre gera emprego e aumenta a produção. Então, nesse momento agora de reconstrução, certamente nós vamos ver, como a gente tem, bem dizer, em todo o leste europeu ali, diversos grupos organizados, né? Que a gente chama de oligarcas, que vão lutar para fazer essa reconstrução aí, para fazer a parte civil, para fazer a parte de hidrelétrica, para fazer a parte de termoelétrica, para fazer a parte de usinas nucleares, para fazer a parte de estrada, para fazer a parte de saneamento básico. Tudo isso vai ter que ser reconstruído, e aí existem diversos interesses em jogo, William. E aí vem o detalhe, porque o porta-voz, né, do Putin, o senhor do Kremlin, na verdade, o Dmitry Peskov, ele disse, né, inclusive para os repórteres em Moscou, essa informação quem traz para a gente é o The Guardian, falando que continua a ver a região de Kherson como parte da Rússia. Os russos não consideram isso uma derrota, né?
Não, foi o que eu te falei, né? A Rússia fez a anexação de todos esses territórios. Eles já falaram, olha só, Donetsk, Luhansk, Kherson, sejam todos muito bem-vindos à Rússia. Já teve essa cerimônia. Nós já vimos o Kremlin com as faixas, a igreja do sangue derramado lá em São Petersburgo, com as faixas também celebrando tudo isso. E aí foi como eu te falei, por mais que eles não tenham perdido o território como um todo, a capital desse território foi tomada. Isso aí, queiramos, quer não, é uma facada que a Rússia recebe nos seus brios, né? Porque é um recuo que acaba acontecendo nesse mesmo período. E agora o que a gente tem que ver, como a gente viu ali as pessoas celebrando essa retomada de uma cidade ucraniana pela própria Ucrânia, a gente vai ver aí o choro e a narrativa, né, William? Ninguém quer dizer que perdeu, que teve um revés numa batalha, principalmente o Putin, né? Faz parte da sua tradição trabalhar muito bem com a narrativa. Conrado, e não pode esquecer que você tem ali naquele território de Kherson, aquele que apoia o governo russo e que quer o russo comandando aquele território. Aí é que tá. Dessa região, onde é chamado, o que a gente chama ali, né, do Donbass, essa região do Donbass são pessoas que têm raízes russas muito fortes, falam russo, tem a tradição russa no seu dia a dia, tem muitas pessoas, tanto que quando a gente começou a guerra ali, a Rússia fez um corredor, né, de humanitário, levando todo esse pessoal, quem queria abandonar a região, lá para a Rússia. E depois que a Rússia tomou esses primeiros territórios, como eles já haviam tomado a Crimeia lá em 2014, eles começaram a retornar, essa população começou a retornar agora, tendo um território russo, né, ao menos na visão de mundo da Rússia, né, dizendo, agora aqui a gente fez uma expansão do nosso território, nós vamos pegar toda essa região do Donbass para nós, né, e já está tudo solidificado. Só que a gente começa a ver aqui que não tem nada solidificado, né? Porque assim, dos dois lados, tá, meus amigos? A Ucrânia agora tá muito bem, ganhou uma cidade russa. Claro que ganhou, parabéns. Só que a cidade de Kiev tá toda às escuras, tá toda com déficit de energia, tá toda com racionamento. Então a Ucrânia continua abalada, de maneira muito grande. Mesma coisa a própria Rússia. Não, nós pegamos todos esses territórios para nós. Pô, e aí não deu nem um mês, né? A Ucrânia já retoma a principal cidade de um desses territórios. Então a coisa não está muito sólida. O que a gente está vendo é que essa guerra aqui ainda vai continuar por muito tempo ainda, William. Conrado, vamos aproveitar, faltam 10 para meia-noite, tem 2 casos que eu gostaria de trazer para você comentar, lembrando que o Kawaguchi, que sempre participa com a gente, ele está bem, é que ele está em deslocamento hoje em território ucraniano, por isso que não entrou com a gente.